Hallihallo! Tudo bem com vocês? Bom, a gente está chegando agora no final dessa nova sessão, dessas últimas aulas que foram apresentadas para o curso de iniciantes, que tratou de forma geral de nome de países, de nome dos idiomas, do verbo sprechen, Muttersprache, Fremdsprache und so weiter, e assim por diante. E agora tem uma coisa para a gente terminar, então, essa sessão que nós vamos analisar juntos, porque é muito importante e faz parte dessa lição. Faz parte de um conhecimento inicial que é aprendido quando se evolui, quando se faz essas progressões gramaticais, de idioma, de vocabulário ao longo de um curso. Então, eu vou apresentar algumas frases, vocês acompanhem comigo para entenderem do que é que eu vou tratar agora. Então, nós temos aqui a primeira pergunta, a primeira frase, Mein Freund wohnt in Deutschland. Posso trocar esses elementos? Posso. In Deutschland wohnt mein Freund. A próxima, wo wohnt dein Freund? Wohnt mein Freund in Deutschland? Nós temos então dessas quatro frases, uma frase que é tipo uma Aussage, uma afirmação. Perguntas que são W-Fragen. Por que elas são W-Fragen? Porque são perguntas que começam com o W, wo, woher, wohin, wie, was. E nós também temos perguntas que são Ja-Nein-Fragen. Por que são perguntas Ja-Nein? São perguntas onde as respostas são fechadas, se limitam a sim, uma confirmação, ou nein, uma negação. Então vamos dar uma olhada qual frase é de cada tipo. Temos lá, Mein Freund wohnt in Deutschland. Uma afirmação. E aqui nós temos que ver que qual é a posição do verbo em uma Aussage? Sim, a posição é a de número 2. Então isso significa que eu posso trocar os elementos. Eu posso pegar e falar In Deutschland wohnt mein Freund. Sim, o verbo continuou na segunda posição? Sim, então tá tudo bem. Terceira pergunta. Wo wohnt dein Freund? Sim, aqui nós temos uma W-Frage. E a terceira, wohnt mein Freund in Deutschland? Na verdade, essa pergunta está meio tosca, né? Meu amigo mora na Alemanha. Poderia ser, wohnt dein Freund in Deutschland? Vou ter que dar uma consertadinha. Wohnt dein Freund in Deutschland? Ja, mein Freund wohnt in Deutschland. Oder, nein, mein Freund wohnt nicht in Deutschland. Então, percebemos, aqui para uma W-Frage, qual é a posição do verbo? Exatamente, o verbo também fica na segunda posição. E em uma Ja-Nein-Frage, nós percebemos então que o verbo fica na Ja, na primeira posição. Então percebam que se nós falássemos uma coisa do tipo Mein Freund wohnt in Deutschland, porque em português a nossa entonação permite com que a gente entenda que isso é uma pergunta. Meu amigo mora na Alemanha? Seu amigo mora na Alemanha? Sua mãe é não sei o quê? Em alemão não. Se nós fizermos esse tipo de construção, isso é uma sentença. Se nós quisermos abrir essa pergunta realmente de forma correta, nós temos que começar com o verbo. Kommt deine Mutter aus Deutschland? Wohnt dein Freund in Europa? E assim por diante. Vamos continuar aqui para o próximo slide, fazendo a mesma detecção. Dou um minutinho para vocês identificarem qual tipo de frase ou de pergunta é com qual status. De novo, nós temos Aussage, uma sentença normal, uma W-Frage e uma Ja-Nein-Frage. Façam pausa aí um minutinho que eu já vou vir com a correção. Ja, dann haben wir hier, spricht Lara Englisch? Ja, Lara spricht Englisch. Lara spricht Englisch. Uma Aussage, uma sentença normal. Englisch, Spanisch und Russisch spricht Lara. Nossa professora, mas o verbo não deveria estar na segunda posição? Sim, mas nós não contamos uma posição através de apenas um elemento. Todas essas línguas, esses idiomas são falados por Lara, então tudo isso conta como posição 1. Englisch, Spanisch und Russisch spricht Lara. Verposition 2. Poderia ter trocado?
Lara spricht Englisch, Spanisch und Russisch. Sim, a ordem não vai fazer diferença, contanto que o verbo esteja na segunda posição. Welche Sprachen spricht Lara? Und hier haben wir eine W-Frage. Noch einmal, machen wir dieselbe Übung. Wow, meine Familie und die Familie von meinem Mann kommen aus Itália. Isso aqui é um exemplo, então, para vocês verem que tudo isso ocupou o quê? A posição 1. Meine Familie und die Familie von meinem Mann kommen aus Italien. Hier haben wir eine Aussage. Verb in der zweiten Position. In welchem Lokal in Berlin liegt das Café von Uli? Aqui nós temos sim, em qual, in welchem. Apesar do in começar a pergunta, nós temos o welchem, que nada mais é do que uma W-Frage. Então, tudo isso, em qual local in Berlin? In welchem Lokal in Berlin? Das ist alles Position 1. Liegt das Café von Uli. Verb in der zweiten Position. Woher aus Italien kommt deine Familie? Auch hier eine W-Frage. Und zum Schluss, kommt deine ganze Familie aus Italien? Ja, das Verb in der ersten Position, das ist eine Ja-Nein-Frage. Ja, meine ganze Familie kommt aus Italien. Nein, meine ganze família kommt nicht aus Italien. Super. Então agora vamos colocar uma regra, vamos sintetizar essa regra. Sim, in der W-Frage steht das Verb auf Position. Então, numa frage que começa com W, steht, o verbo fica na posição. In der W-Frage steht das Verb auf Position 2. In der Satzfrage steht das Verb auf Position. Uma Satzfrage é a mesma coisa que uma Ja-Nein-Frage. In der Satzfrage steht das Verb auf Position 1. In der Aussage steht das Verb auf Position. Então, na aussage, em uma sentença, uma afirmação normal, verb auf Position 2. E agora vamos dar uma olhada aqui, nessa frasezinha aqui de cima. Ergänzen Sie die Regel. Podia até ter um ponto de exclamação. Isso é um imperativo. E se a gente der uma olhada em todos os imperativos? Diktieren Sie die Nummer. Kontrollieren Sie mit dem Handy. Hören Sie noch einmal. Ordnen Sie zu. Sprechen Sie schnell. Lesen Sie die Rätemittel und führen Sie die Dialoge. Hören Sie und kontrollieren Sie. A gente vai perceber que para frases imperativas o verbo fica em qual posição? Jawohl, Verb auf Position 1. Então, exatamente, W-Frage, Position 2, Ja-Nein-Frage, Position 1, Aussage, Position 2 und Imperativ, Verben auf Position 1. Vamos fazer um exercício então? Um minutinho, vocês podem dar pausa aí e ligar então as perguntas 1 bis 6 zu den Antworten A bis F. Eine Minute, machen Sie eine kleine Pause. So, und dann korrigieren wir zusammen. Satzfragen. Was passt zusammen? Verbinden Sie. Nummer 1. Ist das Hamburg? Ja, das ist der Hafen von Hamburg. Sprechen Sie auch Chinesisch oder sprechen Sie auch Chinesisch? Nein, nur Deutsch und Japanisch. Kommt Uri aus der Schweiz? Nein, aus Norditalien. Liegt Köln südlich von Düsseldorf?
Ja, im Süden von Düsseldorf und Duisburg. Wohnt Jarek in Polen? Ja, in Poczna. Warst du schon mal in Lüdenscheid? Nein, wo ist denn das? Exatamente. Então, vocês viram aqui um exemplo claro de Ja-Nein-Fragen oder Satzfragen. Ist das in Hamburg? Sprechen Sie Chinesisch? Kommt Uri aus der Schweiz? Liegt Köln südlich von Düsseldorf? Wohnt Jarek? Warst du schon mal? E aqui também respostas todas abertas com ja ou nein. E agora vocês vão ouvir essas sentenças e vocês vão completar com um ponto ou um ponto interrogativo. Ein Punkt oder ein Fragezeichen. Aqui nós temos o primeiro exemplo. Kommst du aus Prag? Nein, ich komme aus Brasilien. Liegt Prag in der Nähe von Wien? Super, in der ersten Position haben wir ein Verb, dann ist es hier eine Frage. Ich spreche etwas Deutsch. Spreche, zweite Position, Punkt. Lernst du auch Deutsch? Frage. Nein, meine Muttersprache ist Deutsch. Punkt. Die Akropolis ist in Athen. Wo ist das? Das ist in Griechenland. Wie bitte? Das verstehe ich nicht. Punkt. Sehr gut. Então, logo logo vem mais um treininho com esses tipos dessas três perguntas. Sentenças, W-Fragen und Ja-Nein-Fragen. Fiquem espertos que a gente vai fazer uma série de exercícios resolvidos. É isso então. Um beijo, bis dann.